Bom, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite a todos que vão chegando. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente poder começar. Tem gente chegando aqui. Pessoal que for chegando, peço gentileza de compartilhar, criar suas salas de vídeo, para que mais pessoas possam ser abençoadas aí. Afinal de contas, o tema hoje é muito bom, tema que eu acho de grande utilidade para a grande maioria dos cristãos, se não para todos os cristãos. Para todos os cristãos de verdade, certamente, né? Como estudar a Bíblia. Eu sei que muita gente que tem muitos anos na igreja tem dúvidas sobre esse assunto. A verdade é que nós também estamos aprendendo dia após dia com o Senhor, com grandes mestres aí a ler e interpretar as Escrituras. E esse é o nosso tema de hoje. Então sejam bem-vindos, vocês que estão chegando, Deus abençoe, uma boa noite na paz de Cristo. Mais uma vez eu peço aí que vocês compartilhem, comentem, participem conosco, para que nós possamos interagir bastante e sanar o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Josivan já está chegando aqui, meu chefe, né? Chamo ele de chefe, meu superintendente distrital de EBD. Mais gente chegando. Bom, gente, vamos lá. Eu sei que para quem assiste depois, esse começo da live é um pouquinho entediante, né? A gente vai esperando o pessoal chegar e o pessoal desiste ou pula depois. Então vamos lá. Vamos começar. Hoje reunimos aqui o time dos sonhos mais uma vez. Estamos aí, nosso irmão Vitor. Fala, pastor Coutinho. Não, são os três aí, o time dos sonhos. Eu tô aqui de gandula. Não, eu tô só na torcida aqui. Então temos aí nosso amigo Vitor, pastor Alexandre também, que tem nos acompanhado aí nesse projeto. Vitor nos deixou órfãos no último aí, nós demos um jeito, né? É aquilo, né? É igual o Romário, né? A gente sempre dá um jeito dele jogar. E aí a gente deu um jeito dele participar conosco, transferimos aí o dia para sexta-feira, e porque é uma participação importantíssima aí que nos enriquece muito. Pastor Alexandre também, mineirinho, todo mundo já tem conhecido e tem aprendido a amar o pastor Alexandre como nós também temos amado, um homem de Deus, uma inteligência que é usada para a glória do Senhor. E hoje o nosso convidado especial aqui para o nosso quintal, né, é o pastor Coutinho, pastor Carlos Coutinho, né, mais conhecido como pastor Coutinho, da Igreja Metodista Wesleyana de Casa de Pedra. Não é isso, pastor Coutinho? Isso. Acertei? Isso aí. A paz do Senhor para vocês, né? Max, Vitor, Alexandre. Deus abençoe a vida de vocês. E quando você me convidou, Max, eu tentei ver se tinha outro tema, né? Porque eu mesmo desejo aprender como estudar de maneira mais eficaz as escrituras, né? Então nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho, né? Mas eu pensei em como falar um pouquinho dos meus métodos, daquilo que eu tenho usado no estudo da palavra, né? Então pode ser que a minha experiência possa ajudar alguns irmãos e também a minha expectativa é aprender com vocês. Eu quero aprender com vocês, né? Com aí os irmãos que estiverem nos ajudando aí, né? E eu não vou falar a partir de um exegeta profissional, né? Um estudioso profissional, aquele que estuda e se esmera nas línguas originais. Não. É uma experiência pastoral, né? No estudo da palavra de Deus, nesses anos que eu tenho militado aí, né? No Evangelho. Então, são experiências que Deus tem me dado e eu espero aprender com a experiência de vocês também, né? Ok, meu amigo? E é bom ver vocês, tá? Estou muito feliz pelo convite, por essa oportunidade de estarmos juntos. Só tem amigo aí, né? Só tem amigo. O Vitor,
um grande amigo, Alexandre, pastor Alexandre, é um amigão, né? E você também, são 3 amigos, eu estou aí diante de amigos, né? E eu tenho certeza que eu estaria aprendendo com vocês também. Amém. Você vê que a pessoa ela tem domínio do tema quando ela começa assim, né? Ah, é porque eu, né, não sou, né, grande coisa. É aquele cara que vai jogar o bilhar, ele começa errando as primeiras bolas e depois mata todas, né? Mas é um prazer muito grande ter o pastor Coutinho aqui. E exatamente o pastor Coutinho tocou num ponto importante, que a nossa intenção aqui hoje não é trabalhar questões exegéticas, né, de interpretação bíblica mais avançada. Nós certamente vamos trabalhar esse tema mais para frente, até a sugestão do Vitor. Mas hoje a nossa ideia realmente é mais devocional, mais pastoral, né, de uma iniciação, uma introdução, né, para aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra do Senhor e às vezes encontram barreiras, né, como nós encontramos também, e gostariam de caminhos para poder contornar essa dificuldade. E eu tenho certeza que pastor Coutinho, Vitor, pastor Alexandre, eu também vou compartilhar algumas experiências pessoais. Hoje é um tom realmente bem pessoal, bem pastoral, né? Para que nós possamos aí tentar alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Então, gente, mais uma vez, peço que compartilhem. Tem o Flávio Siqueira, Josiane está aqui, a Nalva, Silvia Moraes, Cecília Modesto, o pessoal está participando aí. Temos 25 pessoas aí no momento na nossa sala de aula, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos direto ao ponto. A primeira pergunta, né? Que é o seguinte: pessoal, se tiver algum problema no áudio aí, vocês, por favor, nos comuniquem para que a gente possa tentar melhorar, tá bom? Mas, bom, pastor Coutinho, então, vou começar com o senhor, né? Aliás, afinal, é o nosso convidado de honra. Bom, é claro que todo cristão, né, ele deve ler a Bíblia, ou pelo menos buscar a cada dia crescer nessa disciplina, né, nesse meio de graça, nesse meio de crescimento espiritual, que é a leitura da palavra de Deus, que é a meditação, né, nas palavras de vida eterna, como os apóstolos, né, os discípulos disseram: para onde iremos nós? Disseram para Cristo: só tu tens as palavras de vida eterna. Então o cristão realmente não tem para onde ir. Esse é o caminho que ele deve traçar. Se quiser crescer no cristianismo, na sua fé, né, na sua vida espiritual, ele precisa trilhar esse caminho de leitura da palavra de Deus. Mas a primeira pergunta por que isso é importante? Por que é tão importante para o cristão meditar na palavra de Deus? Então, eu começo aí com o pastor Coutinho. Bom, antes de qualquer coisa, Marcos, eu queria, assim, dar um testemunho para chegar aí, né? Um testemunho de como foi comigo, né? Eu me converti num retiro espiritual e a promessa de que eu fosse a esse retiro é que eu poderia sair, né? E na hora que eu quisesse, eu não ficaria preso ao retiro. Mas chegando lá, era um sítio, uma fazenda, né? Que para você sair, você tinha que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Era um lugar ermo e não tinha jeito. Então, ou eu ouvia a palavra, ou eu ouvia a palavra, né? Não teve jeito de eu escapar. Então, eu já fui capturado com essa questão da palavra. Deus falou muito ao meu coração. E quando eu cheguei desse retiro, eu ganhei uma Bíblia, né? Pequenininha. Então, eu me lembro, assim, uma recordação, né? De 20, talvez 27 anos atrás, eu lendo aquela Bíblia e chorando na cozinha de casa, né? E de vez em quando eu volto a essa cena vem até mim, né? E eu fico pensando em relação ao meu primeiro amor às Escrituras. Eu vejo que é fundamental. E uma coisa que eu aprendi desde cedo é a leitura sequencial das Escrituras, que nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente sobre o meu método de leitura bíblica. Vocês têm, eu creio que vocês têm um método de leitura bíblica
e eu quero ouvir também o método de vocês, né? Mas, assim, eu fico vendo, irmãos, que está faltando gente apaixonada pelas Escrituras, né? Não somente um livro para ser examinado, como um médico, um estudante de medicina vai dissecar, mas de gente que viva a palavra de Deus. É interessante, eu estava lendo de John Owen, que foi um puritano do século XVII, e ele fazia um voto, eu até anotei aqui, ele fazia um voto antes de subir ao púlpito. Olha que coisa interessante, olha. Comprometo-me em consciência e honra a não imaginar que adquirir conhecimento apropriado de qualquer parte da verdade, e muito menos tentar publicá-la, a menos que por intermédio do Espírito Santo eu tenha provado as verdades das Escrituras, né? Sendo capaz de dizer com todo o meu coração, criei, por isso falei. Olha só, para ele só valia a pena se a Bíblia, ele tivesse, quando ele fosse pregar, se ele estava retendo aquilo que ele estava lendo, se ele estava pregando uma verdade que ele estava vivendo. Então, essa preocupação que eu tenho, entendeu? De não apenas ler a Bíblia como um livro técnico, mas um livro que vai me impactar e vai fazer com que eu, principalmente, viva aquilo que eu estou lendo, né? Amém? Então, a importância da leitura bíblica. Através da leitura bíblica, a gente conhece mais a Deus, não é verdade, gente? Através da leitura bíblica. Através da leitura bíblica, a gente cresce também, né? A gente precisa crescer. Através da leitura bíblica, a gente vai sabendo muito mais quem era Jesus. Para eu terminar e deixar vocês falarem, eu gosto muito de Lucas capítulo 24, quando Jesus ele encontra com os 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles não sabiam que era Jesus, né? E Jesus, naquele caminho, né, cerca de 11 quilômetros, vai falando em tudo que no Antigo Testamento, né, nas Escrituras até então, constava a respeito deles. E o coração deles fica assim ardendo, né? E é interessante, para eu poder passar para vocês, é que Jesus poderia ter se revelado e eles poderiam ter entendido que era Jesus. Jesus poderia ter feito mágicas e outras coisas que ele poderia fazer de milagres, mas Jesus decidiu que iria pregar a palavra para eles. Eu acho muito lindo isso. Então, irmãos, a importância das Escrituras para a vida da gente, né? E nós precisamos entender isso, essa importância. Ela revela, né, a pessoa de Jesus e ela é maravilhosa. Amém? Eu não tenho palavras para descrever meu amor pela palavra de Deus. Eu louvo a Deus e pela oportunidade de poder pregar a palavra, poder falar do amor de Jesus. Amém? Amém, amém. Por isso que nós chamamos. Justamente por esse amor que nós vemos que o Senhor tem pela palavra do Senhor. Vitor, como você vê então, qual a importância que você vê, na verdade, para o cristão no estudar, né, ler e estudar a palavra de Deus? A paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Agora, podendo falar, né, ao invés dos gestos apenas, agora a gente pode conversar um pouquinho. A Bíblia, ela é muito mais do que um livro, na verdade. A Bíblia, ela tem um aspecto espiritual muito, muito importante e que muitas vezes as pessoas elas desconsideram. A Bíblia ela é um livro inspirado, mas um livro que inspira também, né? Então, quando nós lemos as Escrituras com o coração aberto para Deus, nós somos inspirados por Ele e a gente consegue ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele quer para nós, os seus propósitos. A gente percebe até nas palavras de Jesus que as Escrituras elas são fonte de vida, né? Quem nunca passou por um momento difícil
e ao abrir a Bíblia, seja num salmo ou algum outro livro poético, encontrou conforto para o seu coração. Também é um livro que nos traz muita sabedoria. Então, todo aquele que deseja ter conhecimento das coisas de Deus, ele precisa se dedicar à leitura das Escrituras. E todos nós acabamos desenvolvendo uma metodologia, né, de leitura, de estudo. Como o pastor Coutinho falou, não é para ser como um médico, né, que vai dissecando aquilo dali como se fosse uma coisa inanimada. Não, na verdade a gente vai lendo, sendo inspirado e aprendendo, crescendo em Deus. Então, é importante que a gente tenha isso sempre em mente quando abrir a palavra de Deus, que não é um livro qualquer, é um livro que pode, de fato, transformar vidas. Amém. Pastor Alexandre, qual a importância do estudo da palavra de Deus? Boa noite a todos aí, os amigos, os que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Então, como o pastor Coutinho disse, eu também tive uma experiência muito particular de encontro com Deus, de conversão, baseado na própria leitura da Bíblia, né? O Evangelho de Mateus, principalmente o Sermão do Monte, me impactou muito quando eu comecei a ler a Bíblia e me converter, né? Me encontrar com Deus. Eu acho que na sua pergunta, dois verbos, né? A importância de ler e estudar a Bíblia, né? E o Vitor bem disse que a Bíblia não é apenas um livro. Então, algo que é importante não é apenas a leitura, como se estivéssemos diante de um manual, né? De um guia prático, mas é o estudo da palavra, o estudo piedoso, não o estudo científico, apenas, né, frio, mas o estudo com o coração. Eu creio que a Bíblia, ela também deve ser estudada com o coração, em um ambiente de temor, em um ambiente de devoção, né, em um ambiente de quebrantamento espiritual. Enquanto pastor, né, eu tenho uma preocupação muito grande em olhar para o texto bíblico, não apenas tentando tirar dali textos para que eu possa passar à igreja, pregar à noite, num domingo, mas deixar que, primeiramente, ela fale comigo. Eu creio que foi isso que John Wesley ele vai dizer quando ele diz que ele era um homem de um só livro, né? E apesar de ser um homem muito culto, um intelectual da sua época, um homem muito estudioso, conhecia línguas originais, mas ele se dizia ser um homem de um só livro. Então, é muito importante o cristão ele se voltar, né, se cercar sim de bons livros, mas sempre ter o cuidado de se voltar para o texto sagrado e permitir que Deus possa se manifestar a ele, falar ao seu coração de uma forma bem devocional através do texto bíblico. Amém. Bom, se eu puder dar também um testemunho pessoal, né? Na minha relação com a palavra de Deus também, ela é desde o início da minha conversão, na verdade, desde antes da minha conversão, né? Eu fui criado numa igreja Assembleia de Deus, mas nunca fui convertido, né? Eu só ia lá para correr, para brincar com as crianças. Mas no final da minha adolescência, eu comecei a convite de uma amiga a frequentar, aliás, até a Igreja Metodista Wesleyana, e aí eu, quando chegava em casa, olhava assim a Bíblia da minha mãe, e eu comecei a pegar a Bíblia e ia ler, né, aquela Bíblia. E aí eu ia lá para o final, a Bíblia da minha mãe, eu lembro até hoje, tinha no final uma espécie de índice dos milagres de Jesus, né? E das suas parábolas. E aí eu ia lá, comecei a ler tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele ensinou, e é como se que aquilo estivesse ativando algo em mim, a fé, né? Ativando aquela certeza de que aquilo ali de fato era a verdade que eu já vinha buscando há algum tempo em outras fontes, né? E então
às vezes eu chegava no culto, eu lembro até hoje o Diácono Portela, o Vitor conhece, né? Diácono Portela, lá da Igreja Metodista Ilhana do Pilar, e a sua esposa Gisele, eu estava lá no culto e eu não tinha Bíblia, né? E aí eles me emprestavam a Bíblia deles, e às vezes o pastor estava pregando lá e eu, sinceramente, não sabia nem o que o pastor estava falando. Por quê? Porque eu gastava, às vezes, todo o tempo daquele tempo lendo a palavra naquele momento. E, e eu acho que essa é uma dimensão que nós perdemos na nossa devoção em relação à palavra de Deus, que é o seguinte, que é quando a Bíblia fala, Deus fala. Ou seja, quando nós abrimos a palavra, Deus está falando algo conosco, né? Não quer dizer que cada frase ali seja dita literalmente por Deus, né? Nós temos frases, inclusive até de Satanás, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você abre a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, como o Vitor falou, né? Não é algo inanimado, ela é viva, né? Como o próprio livro de Hebreus fala, ela é viva e vai no mais profundo do nosso ser. Então, quando a Bíblia é aberta e você lê a palavra de Deus, a sua fé ela vem, porque ela vem pelo ouvir pela palavra, não é isso? Então, a minha relação com a palavra de Deus foi desde o início da minha carreira cristã, e eu creio que se fosse de outra forma, eu não me manteria de pé, né? Porque eu sempre falo, né, para os mais jovens, olha, as duas coisas que me mantiveram aqui até agora de pé, na minha vida cristã, na minha caminhada, foram os cultos de terça-feira e a escola dominical, né? O culto de terça-feira, onde era ensinada a palavra e oração e a busca pelo Espírito, e a EBD, onde nós estudávamos a palavra de maneira sistemática. Daqui a pouquinho acho que a gente vai chegar nessa questão das formas, né, de se estudar a Bíblia, mas essas duas coisas foram imprescindíveis na minha vida cristã, né? A palavra de Deus, a oração, e essas duas coisas caminhando juntas é aquilo que nos dá essa força para caminhar. Então, o que eu queria ressaltar aqui é essa dimensão de que quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, temos perdido isso quando procuramos ouvir Deus de outras formas, como se aquelas fossem as únicas formas, né, ou na pregação, ou numa revelação, e não também a palavra sendo lida em casa. Então, quando o pastor está pregando a palavra de Deus fielmente, Deus está falando. Deus também pode usar irmãos profeticamente para trazer uma mensagem, mas também quando na sua casa você abre a sua Bíblia, Deus, ele fala com você. Então, acho que essa dimensão nós temos perdido um pouco, precisamos resgatar com certeza. Tá bom? Temos aí mais algumas pessoas. Pastor Renato Neves está com a gente, lá da Sexta Região. Pastor Leandro Pedras também está com a gente, lá da Sexta Região. Nossa irmã Marli Costa, vulgo minha sogra, lá da Igreja de Itaperuna, né, diretora regional de adultos, também está com a gente. Nossa irmã Dalva Ferreira, um abraço a todos vocês. Gente, lembrando, mandem aí suas perguntas, tá bom? Suas dúvidas, as suas dificuldades em ler a palavra de Deus, que nós vamos aí, na medida do possível, tentar responder, tá bom? Eu vou passar aí a palavra para o Vitor fazer, então, a segunda pergunta. Pastor Coutinho, como o senhor mesmo havia dito, existem muitos métodos, né, formas diferentes de se estudar a Bíblia, mas quais seriam os passos necessários para quem quer começar a estudar as Escrituras? Assim, o que o senhor identifica que deveriam ser as primeiras coisas que essa pessoa deveria buscar? Ok. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação ao estudo da Bíblia é estudar o texto todo, ler o texto todo. A primeira coisa, né? E para fazer isso é fundamental uma leitura sequencial. Eu tenho falado com os irmãos da nossa igreja sempre, façam uma leitura sequencial das Escrituras, né?
Então, antes de querer estudar o texto bíblico, você tem que ter um pouco de domínio do que a história está dizendo. Porque tem gente que começa a estudar sem saber o contexto, e quando você lê em sequência, eu, por exemplo, você ter ideia, eu tinha dificuldade com Israel e Judá, eu achava que eram sinônimos, né? Porque eu lia pedaços da Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia inteira, isso logo no início da minha conversão, eu comecei a ler a Bíblia inteira em sequência, eu comecei a ter uma visão, embora ela não seja escrita em ordem cronológica, mas principalmente no Antigo Testamento, quando você faz aquela leitura sequencial, né? Mesmo Gênesis, Êxodo, Levítico, vai fazendo a leitura, você vai começando a se situar no tempo e espaço. Então, a primeira coisa, para mim, e o primeiro conselho que eu posso dar é leia a Bíblia, leia a Bíblia. Segundo, leia ela em sequência. Leia ela constantemente. Mesmo quando você dominar, você vai precisar de ainda continuar lendo, né? Como foi dito aí, a Bíblia é um livro onde o autor está presente. É o único livro, né, onde o autor, que é o Espírito Santo, está presente. Então, como é que eu faço? Eu comecei a ler em sequência um capítulo de Gênesis, um de Mateus. Eu fui fazendo assim, né? E antigamente eu lia o Novo Testamento mais do que o Antigo, né? Depois eu fui aprendendo alguns métodos de leitura bíblica. Eu estava, há uns anos atrás, eu fazia a lista de 10, que eram 5 capítulos do Antigo e 5 do Novo, né? Hoje eu parei, já tem alguns anos, eu parei no método de leitura bíblica do Robert McCheyne, que é o Martin Lloyd Jones fala nesse livro aqui, olha, Pregação e Pregadores, que é um método de você ler 4 capítulos por dia. E eu acho bacana a maneira que ele fala de você ler os 4 inícios da Bíblia. Então você vai fazendo a leitura de Gênesis, Esdras, Mateus e Atos. Então você vai lendo esses 4 essa 4 sequências de livros, vai lendo em sequência. Gênesis 1, Esdras 1, Mateus 1, Atos 1. Aí você vem Gênesis 2, Esdras 2, Mateus 2, Atos 2. Vai lendo nessa sequência. É interessante quando você faz assim, né? Por quê? Porque primeiro você cria hábitos de ler. Você vai criando hábitos de leitura e é muito importante. Eu fui pesquisar, se você ler 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em 10 meses ou 298 dias. Se você ler 5 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia inteira em 8 meses. Se você ler 6 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em quase 7 meses, 6 meses e meio, né? Então, é importante, a primeira coisa, irmãos, é um plano de leitura bíblica. É fundamental, porque te dá uma rotina, te ajuda a entender o panorama bíblico, como eu te falei, mesmo não estando em ordem cronológica, né? E muitas vezes a grande parte de estudos e mensagens que eu preguei na igreja vieram desse estudo sequencial, né? Porque é interessante você ler uma outra coisa, você lê tendo um quadro de leitura bíblica, tá aqui, ó. Eu uso esse, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, você consegue o PDF aí na internet de graça, né? E grande parte você marca aqui, grande parte das mensagens vieram da leitura e das anotações num caderno. Você vai anotando aquilo que você vai lendo, né? E vai surgindo esboços, mensagens, dúvidas, né? Questões de palavras e dificuldade de você entender, né? E é muito importante. E ao ler o texto bíblico, né, é bom você ter também traduções diferentes, né? É bom você ter algumas traduções e alguns livros de apoio, por exemplo, como esse aqui, olha. Esse aqui, todo mundo aí tem, não tem? Todo mundo, olha lá. Esse é um clássico que todo mundo deve ter,
Como ler a Bíblia livro por livro, e o irmão dele, né, que é esse aqui, olha, Entendes o que lês. Todo mundo deve ter esses 2 livros aqui, que são livros de apoio, né, ao estudo da palavra. Você ter um dicionário bíblico também, para você ver questões das palavras, né? E vai estudando também nessa leitura a questão da linguagem, né? Se é uma linguagem simbólica ou literal, é necessário entender isso, né? Por exemplo, carne, né? Nem sempre deve ser traduzida como corpo, mas algumas traduções trazem a definição melhor dela, que é a natureza humana, né? Então, essas linguagens é muito importante. O contexto, a geografia, é muito interessante, ok? Então, assim, como que eu faço, né? A questão mais básica é dessa maneira, né? Leitura sequencial e anotando. Há outros métodos também, por exemplo, quando nas terças-feiras, por exemplo, eu decidi estudar com a igreja doutrinas, né? Então, em muitos cultos eu peguei principalmente o livro do Martin Lloyd Jones, As Grandes Doutrinas da Bíblia, e eu fui estudando com a igreja, né? As doutrinas, mas no caso do Martin Lloyd Jones, ele tinha uma veia calvinista, né? Nós vamos trazendo aqui para a nossa veia wesleyana, né? Então, assim, você também estudar doutrinas, teologias sistemáticas, né? É muito importante para a gente desenvolver o nosso estudo. Uma coisa interessante também, que talvez as pessoas ainda não conheçam, mas já existe a Bíblia em ordem cronológica, onde a pessoa ela pode ir acompanhando as histórias bíblicas dentro de uma linha do tempo. Óbvio que eu tenho algumas discordâncias, né, com algumas coisas, algumas datas, né, que eles colocam, mas dá para você ter uma boa ideia de como que a história ela é contada, porque a gente não pode esquecer, a Bíblia ela conta uma história, que é a história da redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Então, é meio complicado, né, a gente começar a história geralmente pelo final. A gente quer entender a história pelo começo dela, cada desdobramento dessa história, os altos, os baixos. Então, quando eu estou estudando as escrituras, eu sempre penso em iniciar do começo mesmo e ir sequencialmente até chegar na parte final. Não é uma coisa tão simples, obviamente, mas que pode ajudar, principalmente aqueles que já têm um certo conhecimento das escrituras, a localizar exatamente as histórias dentro de uma linha do tempo. Isso pode ser importante. Muitos e muitos anos atrás, eu tentava fazer uma leitura com anotações, né? Eu decidi começar com a carta de Paulo aos Romanos. Aí eu comecei a fazer anotações do capítulo 1 e fiquei 6 dias fazendo anotação do capítulo 1. Então eu falei, é melhor eu ler a carta inteira, reler, buscar entender e fazer anotações só quando realmente precisar extrair alguma verdade mais profunda. Esse é um desafio que a gente tem, na verdade, de, ao ler a Bíblia, entender aquilo que está sendo dito, né, aquilo que muitas vezes não está na superfície, você vai precisar entrar um pouquinho mais, e, ao mesmo tempo, não perder a questão devocional, né? Para a gente que costuma sempre estar pregando, ensinando, esse é um desafio muito grande, né? Porque às vezes a gente vai utilizar os recursos, né, que estão disponíveis e acaba esquecendo de deixar que aquela mensagem de fato entre no nosso coração. Pastor Alexandre, você gostaria de fazer algum comentário sobre os passos que são necessários para se estudar a Bíblia? Só com relação ao novo convertido, a pessoa que está tendo o primeiro contato com a Bíblia, normalmente
Por exemplo, eu indico a leitura do Evangelho de Mateus, ou um outro evangelho, principalmente para apresentar a pessoa de Jesus, né? Depois, claro, que ela tem um pouco de conhecimento do texto bíblico, eu sugiro a ela que comece a ler a partir de Gênesis, é claro, para entender a história desde o começo. Como alguns livros ali do Antigo, principalmente do Levítico, né? Para a pessoa nova convertida, ela não entende muito aquele contexto. Então, eu sugiro normalmente, é uma sugestão, algo particular, pastoral, a leitura dos evangelhos, do Atos dos Apóstolos, e ter aquela leitura contínua. Normalmente eu faço a leitura semelhante ao pastor Coutinho, sempre alternando um texto do Antigo e do Novo Testamento, né, tentando ver paralelos, né, entre os textos. Então, basicamente era isso que eu ia falar. O pastor Coutinho falou muito bem. Acho que o pastor Coutinho está querendo Ô, falar Max, isso. a vantagem de você ter uma leitura sequencial, por exemplo, é quando você vai para Levíticos, né? Você está lendo Levíticos e mais outros livros. Então, você vai lendo em doses homeopáticas Levítico, entendeu? Porque às vezes as pessoas, o que acontece? Elas desanimam. Elas começam em Levítico, só Levítico, né? Elas vão desanimando, entendeu? Então, assim, é muito interessante você ler em sequência, mas em doses homeopáticas. Então, você lê Gênesis, você vai lendo, né, Levítico, você vai lendo em sequência e ajuda, porque você só não fica com Levítico, né? Se você ficar com a dose de Levítico, só Levítico, hoje eu vou ler Levítico, esse mês Levítico. Amém. Quando você já tem um entendimento, você tem, né, literatura que vai te ajudar, de apoio, aí é interessante. Mas a leitura sequencial, por exemplo, do jeito que eu faço, me ajuda naqueles textos um pouco mais enfadonhos, eu sei que ele vai passar um pouco mais rápido. Então é interessante. Assim, eu nunca tive muito problema com o livro de Levíticos, não. Meu maior problema era com o livro dos Números. Esse sim era difícil. Era bem mais complicado. Agora, de fato, para quem é novo convertido, o ideal é que se comece pelos evangelhos. Eu sempre indico o Evangelho de João para começar, porque ele tem um propósito muito bem definido, que é mostrar a vida eterna através de Jesus Cristo. E aí depois a gente passa para o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, as cartas, acho que são bem interessantes para quem está iniciando, e uma carga bem pesada de EBD para aprender um pouquinho das coisas do Antigo Testamento e a partir daí ele ir linkando com aquilo que é feito no Novo, tá? Agora, para quem já está na igreja há um tempo, eu sempre vou recomendar que leia a história do começo ao fim para entender cada desdobramento histórico, entender o contexto que permitiu que Jesus Cristo viesse a esse mundo, o cumprimento das promessas em Cristo. Então, tem uma sequência que é sempre muito importante e às vezes eu vejo que as pessoas elas ignoram isso completamente. Quando ela não, sei lá, depois de 30 anos de igreja, não consegue situar no tempo alguns eventos históricos, né? Então, quem veio primeiro? O apóstolo João ou Davi? Tem gente que vai falar que eles eram contemporâneos, né? Então, isso é algo que você precisa ter um cuidado também. Não me lembro quem que levantou o dedinho. Pastor Alexandre ou Max? Pastor Alexandre. Ô, Vitor, eu falei só para o novo convertido, a dificuldade dele é Levítico. Eu indico Mateus, você vai para o caminho de João. Eu já indico Mateus porque na hora que ele chegar no capítulo 5, no Sermão do Monte, e encerrar no 7, ali já vai ser um choque tremendo, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Quando Jesus fala para orar pelo inimigo, amar quem não te ama, meu Deus.
ali você já vê se o cara vai conseguir ler o resto da Bíblia. Mas, realmente, Isso aí. Vamos dar, então, continuidade, né, ao nosso bate-papo. Está bem bacana mesmo. Alguém teria algum outro passo que precise ser dado para quem vai estudar a Bíblia? Óbvio que a oração ela é um dos aspectos fundamentais, né, para todo aquele que deseja realmente ter em seu coração as Escrituras de maneira consolidada, porque somente ler não vai acrescentar muita coisa. Precisa se guardar essa palavra no coração. Como vai dizer o salmista, né? A tua palavra escondi para não pecar contra ti. Então, se a gente pudesse colocar mais um passo para as pessoas que desejam estudar a Bíblia, a oração ela é um ponto fundamental. E a gente diz isso não só como um princípio para ler as Escrituras, mas para tudo na vida do cristão, onde ele vai entender aquilo que Deus ele quer para a sua vida. Eu acredito fielmente nisso, de que a leitura pura e simples, ela pode trazer um crescimento intelectual, mas o crescimento espiritual ele vai estar bastante prejudicado. Pastor Coutinho. Não, tá. Eu ia falar justamente o que você falou aí, porque tem muita gente que quer ler a Bíblia de curiosidade, tem muita gente que quer ler a Bíblia para dizer que é bom, para mostrar a intelectualidade, né? Mas a Bíblia é um livro que, antes de qualquer coisa, deve ser lido com a intenção de obedecer aquilo que está ali, né? De obediência. Porque para Jesus o que vale é a obediência. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a prova de que amamos a Deus é se temos disposição de honrar através da obediência. Então, é ler para obedecer. Né? E essa deve ser também a nossa intenção aí ao ler as Escrituras. Pessoal, estão dizendo, está dando para ouvir aqui, estão dizendo aqui. Tá ok? Pode falar então, Max. Para mim está legal, para mim o áudio está bem bacana. Bom, então vou tentar sintetizar, né? Depois é aquilo, né? A gente que fica por último fica com a vantagem de só resumir o que os outros falaram. Então, acho que vocês tocaram nos pontos mais essenciais, né? Eu listei aqui algumas coisas, mas praticamente todas elas vocês tocaram de alguma forma. Então, acho que a primeira coisa seria, de fato, criar esse hábito, né? Criar o hábito de ler. A escritura é essencial. Então, ler todos os dias, né? Assim como nós... aquela velha analogia, né? A palavra é alimento para o nosso espírito, assim como o pão é alimento para o nosso corpo. Então, assim como alimentamos o corpo todos os dias, precisamos também ler a palavra todos os dias. Então, criar esse hábito. A vida cristã também, ela consiste de nós expurgarmos hábitos antigos e colocar no seu lugar novos hábitos saudáveis, né? Pode falar, pastor Coutinho. Não? Toque aí. Um segundo passo também, o Vitor acabou de abordar, seria a questão da oração, né? Eu costumo dizer que se você lê a Bíblia sem orar, é como você tentar ler de olhos fechados, né? O Espírito Santo, que nós chamamos de o autor da Escritura, ele ajuda e conduz o cristão a toda a verdade, como o próprio Jesus nos prometeu, né? Que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Então, nós precisamos, de fato, pedir que Deus ilumine os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos ver a glória de Deus através da Escritura.
O John Piper ele acabou de escrever um livro, né, chamado Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural. É um livro fantástico para quem ama ler a Escritura, porque justamente ele mostra que a importância de se ler a Escritura é que você, através dela, pode ver a glória de Deus, e através de ver a glória de Deus, você é transformado de glória em glória para que viva uma vida conforme a imagem de Cristo. Então, é um livro excelente que eu recomendo também para os irmãos. Então, criar o hábito de ler e orar sempre antes de ler, para que Deus ilumine os olhos do teu coração, e depois de ler, para que aquilo seja aplicado também à tua vida. E alguns irmãos, ao longo da história, recomendo que até durante a leitura nós possamos ler em espírito de oração, né? Ou orando em espírito. Alguns diriam o seguinte: olha, se você ler a Bíblia de joelhos e com um bloco de anotações na mão, você vai extrair dali muita coisa que você precisa mudar na tua vida, ou melhor, você precisa orar para que o Espírito Santo retire da tua vida. Então, a leitura da Escritura, justamente, ela tem essa dimensão santificadora, né? O próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? Porque quando lemos a Escritura, o nosso próprio ser é exposto, o nosso pecado é exposto. Como o pastor Alexandre falou, né? Quando você lê lá o Sermão do Monte, você já toma aquela bufetada, né? E ali você começa a ver que o reino de Deus ele também possui uma ética. É uma ética que nós só, claro, levaremos a cabo por intermédio da obra do Espírito. Agora, eu costumo utilizar 3 modos de leitura. Tá? Os irmãos falaram sobre a questão devocional. Assim, antes disso, eu acho que nós concordamos também que, para quem está começando agora, o ideal é começar pelo Evangelho, né? E os que já têm bastante tempo na igreja, já têm uma prática de leitura bastante sólida, e aí eu recomendaria também essa leitura sequencial. Mas para quem está começando, eu também advogo aí a questão do Evangelho de João, mas se você também escolher o Evangelho de Mateus, seria algo assim bem interessante. Ou seja, comece por um Evangelho. Agora, a proposta do pastor Coutinho eu achei muito interessante. Essa questão de você ler, ao mesmo tempo, várias porções da Escritura de livros diferentes, com estruturas diferentes, em pontos diferentes da história da revelação, que vão te dar um panorama mais geral. É como se fosse aquela dieta bem balanceada, né? Que tem tudo que você precisa ali para a sua nutrição espiritual. Agora, eu estava falando da questão dos tipos de leitura. Tem a leitura devocional, que é aquela leitura que você lê para alimentar a tua alma, para corrigir a tua alma, né? Para que você, de fato, seja ali exposto ao que a Escritura revela, para que você possa viver uma vida em santidade. Eu costumo usar, atualmente, estou usando um material que é o lecionário. Daqui a pouco eu vou até botar o link aí para vocês. Qual é o legal do lecionário? É que ele traz as leituras bíblicas, né? Sempre um texto do Antigo Testamento, um salmo e um texto do Novo Testamento, linkados com o calendário cristão. Então, por exemplo, nós estamos agora na época pós-Páscoa, né? Rumo ao Pentecoste. Então, todos os textos vão trabalhar ali a questão da ressurreição de Cristo e como nós devemos viver essa nova vida em Cristo. Então, são textos que conectam toda a Escritura ao redor de um tema e ali você consegue extrair aquela pérola que você precisa para a tua vida. Tem a leitura sistemática da Bíblia, né, que é quando você para estudar um tema, né? Por exemplo, o Vitor falou que ele começou a estudar a carta de Romanos, né, e começou a anotar. Infelizmente, ele parou. Eu até quero encorajá-lo a continuar escrevendo, porque daí pode sair um bom tratado para nós, né? Bons comentários aí. Então, quando você pega um tema ou determinado livro, você estuda aquele livro de maneira mais aprofundada. E aí, daqui a pouco, a gente deve falar sobre mais recursos para que você possa alcançar esse nível de leitura. E a leitura panorâmica é aquela leitura de Gênesis, Apocalipse, né? Ou
seguindo o método do pastor Coutinho também, onde você tem uma visão geral da Bíblia. Eu acho que isso é muito importante, como o pastor Coutinho falou no início, para que você se situe, né? Para que você entenda a história do povo de Deus, da revelação de Deus através do seu povo e daquilo que Deus fez nessa história da revelação. Bom, eu quero aqui passar para as perguntas do público. O Josué tem uma pergunta aqui para a gente, ó. Meditar na Bíblia significa necessariamente ler ou ouvir a palavra tem a mesma eficácia? E aqui, quando ele fala ouvir, está falando de ouvir, por exemplo, um app, ou então ouvir o Cid Moreira narrando lá os trechos da Bíblia. De vez em quando eu coloco, deixa eu me entregar aqui, né? De vez em quando eu coloco para ouvir, é muito, muito interessante a narração, e aquilo eu acho que me ajuda um pouco mais a memorizar também o texto da Escritura. Mas o que ele fala é o seguinte, assim, ler visualmente tem primazia sobre o ouvir, pastor Coutinho? Olha, o mais importante de tudo é a obediência à palavra. Não importa se você vai ler ou você vai ouvir. É aquilo que você retém e obedece. Agora, presta atenção, como é que muitos dos discípulos faziam para entender a palavra? Toda a tradição era ali na época de Jesus, né? Havia os pergaminhos, mas muito era da questão oral, né? De se falar a palavra e as pessoas ouviam a palavra, né? O evangelho, os evangelhos foram escritos tempos depois. Então, o mais importante aí é obedecer a palavra. Não importa se a assimilação dela vai ser através de um livro aqui, né? Que legal, que bom, né? Ou se vai ser através de algum aplicativo de que você vai ouvir, não interessa. O importante é a disposição de honrar e obedecer a Deus através daquilo que Ele deixou para nós. Amém? Amém. Amém. Vitor, o que você acha? Eu leio de mim mesmo ou coloco lá o Cid Moreira para falar? Acho que o pastor Coutinho ele foi bastante certeiro na resposta. Eu acredito que o colocar em prática, ele acaba tendo primazia nessa questão. Por quê? Conheço muitas pessoas que não conseguem ler por não terem oportunidade de estudar, então, alguns são analfabetos, ou então até mesmo pessoas que perderam a visão, elas precisam de outros recursos para que a palavra de Deus ela esteja acessível. Mas como aquilo entra no coração, e daí a importância da ação do Espírito, né? Seja através da leitura ou através do ouvir, né? O Espírito Santo é quem faz aquelas verdades ficarem no coração do cristão. Conheço muitas pessoas que são sábias nas Escrituras, mas que não conseguem ler, não podem ler. Então, eu acredito que não depende da forma, né, se através dos olhos ou dos ouvidos. O importante é que o coração esteja aberto para a ação do Espírito. Pastor Alexandre, o que você acha? Estou junto ali com o pessoal e eu estou na cidade pequena, eu acho que é muito. Estar em cidade maior, pode aproveitar aí um tempo no trânsito, né? Algo que não tem alagoa, graças a Deus, para estar ouvindo a palavra de Deus, né? A pessoa às vezes fica 2 horas no trânsito, imagina quanto de Bíblia ela não conseguiria ouvir em 2 horas no trânsito, não é verdade? E ao invés de estar dando buzinaço, entrando em brigas de trânsito, estaria sendo edificado pela palavra. Então, acho muito válido todo esse modo aí, desde que a pessoa realmente esteja com o coração predisposto, né, a ouvir a palavra. Acho que qual é a forma que a pessoa vai para o encontro com a palavra? Se eu vou pegar um texto escrito e eu vou com o coração bloqueado, fechado, ele não vai surtir efeito. Então, acho que a predisposição é muito importante, né? Então, acho que hoje a tecnologia, se você ter a Bíblia em áudio, é algo extraordinário, né? Eu
A Miriam está ouvindo aqui também do Cid Moreira, olha, chique, hein? Porque parece que você está vendo um filme. Mas o negócio é muito bom, apesar de eu não gostar tanto da NTLH, mas é muito bom, muito válido. Amém, amém. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu não vi aí levantando a mão. Não? Amém. Então, vou passar para o pastor Alexandre seguir com a próxima pergunta. Vamos lá, então. Pastor Coutinho, na visão do senhor, quais são as dificuldades encontradas? Oi, Pastor pastor Alexandre, Coutinho, o senhor repete me aí, por ouviu? favor, que cortou. Cortou. Cortou? Pastor, quais são as dificuldades encontradas na leitura e interpretação da Bíblia, na visão do senhor? Aí vocês tenham liberdade de discordar de mim, de me bater, se vocês, né, não concordarem, tá? A principal é a falta de interesse, tá? Por que eu estou falando isso? Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra em Niterói e alguém disse que a revista Escola Dominical era muito difícil para as pessoas entenderem, né? Pessoas que não tinham acesso a internet ou acesso a livros, né? E eu disse uma coisa para essa pessoa, né? Que se você é interessado, e quando a Bíblia fala buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração, se você é interessado em buscar a Deus, Deus abre portas do acesso ao conhecimento para a pessoa. Não é verdade? Deus abre. Olha, não teve nenhum livro que eu disse assim, meu sonho é ter esse livro que Deus tenha deixado de me dar. Eu acho que vocês têm essa experiência, que vocês amam as escrituras, né? A leitura, né? Todo livro que a gente tem vontade de ter, Deus coloca assim ao nosso alcance, não é verdade? Seja aí numa promoção pela internet e tal. Um rapaz um dia me perguntou por que a Bíblia é tão difícil de entender. E eu disse para ele assim, olha, bom, a primeira verdade é que ela só pode ser discernida pelo Espírito Santo, né? Como eu disse aqui, é o único livro que a gente lê que o autor está presente. Agora, eu disse para ele que aquilo que é mais importante, é mais necessário, é muito fácil de se entender, qualquer um pode entender. Por exemplo, o recado de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali está a síntese da palavra de Deus, está nesse verso. Quer dizer, é muito fácil de entender aquilo que é necessário para a salvação, não é? Agora, tem uma outra coisa, gente. Tem pepitas de ouro na palavra que você tem que escavar. Tem uma dimensão de uma intimidade maior com Deus que é necessário aí se escavar, procurar com afinco, ter interesse, não é? É como procurar ouro, né? É só para aquele que está interessado. Tem bênção para os interessados, né? Agora, a gente tem visto aí muita gente desinteressada, né? Desinteressada. Eu queria, por exemplo, falar algumas coisas aqui. Foram feitas algumas entrevistas. Tem 2 entrevistas aqui que eu achei interessante. Uma pesquisa, né? E uma entrevista abrangeu 1.156 alunos do ensino médio nos Estados Unidos, né? E ali, apenas 39 alunos foi capaz de mencionar 3 livros escritos pelo apóstolo Paulo, de 1.159 alunos. Apenas um em cada 28 conseguiu lembrar do nome de 3 profetas do Antigo Testamento. 80% da população, já numa outra entrevista, 80% da população americana acredita que os 10 mandamentos ainda são válidos. Mas uma grande parte, metade desse grupo, não conseguiu identificar pelo menos 5 dos 10 mandamentos, né? Olha, 22% dos entrevistados disseram que o livro de Tomé está na Bíblia, né?
E muitas expressões populares, 42% daquelas pessoas achavam que estavam na Bíblia. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Eles achavam que era um versículo bíblico, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Em 1000 chegará, mais de 2000 não passará. Tem também aquela frase, né? Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Um pastor disse para mim certa vez, esse texto está na Bíblia. Eu até hoje não achei. Eu fui achar, sabe aonde? No Alcorão, né? Na sexta surata, no versículo 59. E não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Irmãos, a questão é o analfabetismo por causa da falta de interesse. Você vê, o Alexandre, você costuma brincar aí, né, pastor Alexandre, da sua cidade, que ela tem uma rua para lá, outra para cá. Brincadeira. Mas você é interessado, né? O senhor é interessado. 3 ruas, né? Olha a biblioteca que o pastor Alexandre tem atrás dele ali. Gente, o pastor Alexandre tem uma formação acadêmica e ele mora numa cidade pequena. Mas o pastor Alexandre é interessado. Gente, se você for interessado, Deus coloca o pastor Alexandre para morar, como vai ser seu vizinho. O pastor Alexandre vai ser seu vizinho. Deus coloca gente para te ajudar. Deus coloca livros em promoção para você comprar. Então, acho que antes de qualquer coisa, eu vou deixar vocês falarem as outras coisas que atrapalham, é a falta de interesse. Hoje nós temos dicionário pela internet. Não tem nem aquela desculpa, livro é tão caro. Você tem dicionários de graça pela internet, nem é pirata, não. Você pode fazer uma pesquisa no Google aí, você já tem o significado da palavra. Então, eu vejo que antes de qualquer coisa, o grande problema é a falta de interesse. Se você buscar a Deus, você vai ser achado. Quem busca, encontra. Se você tiver um anelo, um desejo por saber mais do caráter de Deus, o que Ele pensa, o que Ele quer de nós, né? Qual é o propósito dele, se você quiser conhecer mais de Deus e se achegar diante dele, você vai ter uma resposta dele. Amém? Isso aí, Max, passa para... Amém. Vitor, quer comentar? Sem dúvida que a falta de interesse é um dos principais fatores, né, para as pessoas interpretarem a Bíblia de maneira incorreta ou até mesmo não gostarem de ler. Só que isso faz parte da nossa cultura, né? Se você perguntar o que você prefere, assistir o filme ou ler o livro, as pessoas vão optar por assistir o filme. Quantas vezes eu dando aula no Ceforte e os alunos falam assim, não, mas porque na novela de José acontecia isso, isso e isso. Eu falava, poxa, você poderia pelo menos ler o texto, né, para saber se isso é verdade ou não. Então, a falta de interesse, a falta de vontade em aprender é um fator realmente que deve ser levado em consideração. E hoje em dia, as pessoas não podem nem falar que é por falta de acesso à informação, porque ela está disponível em praticamente todos os lugares. Quem tiver internet em casa consegue, além de comprar livros, ter acesso a aulas, a tantos recursos, né, a programas, aplicativos, que ele vai poder aprender aquilo que a Escritura tem a ensinar e vai ser edificado, né? Eu sempre questionei muito a passividade das pessoas em relação à aprendizagem. Não, eu só vou aprender se alguém estiver disposto a me ensinar. Não, você pode correr atrás e estudar. Né? Quantas vezes, não, isso aí eu aprendi com um pastor há 30 anos atrás, quando ele pregava essas coisas. E aí, às vezes, o ensinamento não era tão rebuscado, né? E às vezes as pessoas incorriam em muitos erros. O pastor Coutinho citou esses ditados populares, né, que não estão na Bíblia,
Exatamente por isso, porque as pessoas vão repetindo essas frases e elas muitas vezes acabam entrando dentro do imaginário bíblico das pessoas. E tem gente que vai afirmar com bastante veemência que não cai uma folha da árvore se Deus não mandar. Então, vai falar do mar do esquecimento. Né? Agora, eu acho que muita gente vai ficar na dúvida. Mas o mar do esquecimento não está na Bíblia? Né? Toda hora os pastores falam. Então, vai perceber que também não está escrito nada sobre mar do esquecimento na Bíblia. Até uma questão interessante, eu acho que a gente deve fazer algum outro programa sobre interpretação bíblica, né, hermenêutica e tal, exegese, eu acho que vai acabar entrando por esse viés. Então, tem a questão cultural, que nós brasileiros não somos muito adeptos à leitura, é muito difícil encontrar pessoas que gostem de ler, que sintam prazer em ler. A maioria tem uma certa preguiça, né? E isso é algo que você precisa lutar contra, senão você vai ficar estagnado na sua vida espiritual. Entender a palavra é importantíssimo para você crescer, e então eu seguiria esse mesmo caminho da resposta do pastor Coutinho, Max. Amém. Pastor Alexandre, quais as maiores dificuldades aí para a gente estudar, ler e estudar a Bíblia? Baseado no que o pastor Coutinho e o Vitor falaram antecipadamente, da falta de interesse, eu acho que aí eu quero pensar que talvez essa falta de interesse ela é decorrente também da falta de incentivo da liderança. E eu me incluo, porque nós podemos deixar entender a igreja que somente nós, como pregadores ou pastores, temos necessidade de ler a Bíblia para que possamos conseguir pregá-la no domingo à noite, por exemplo. E eu sinto que nós temos que passar a igreja para que ela tenha interesse. Qual é a necessidade que eu tenho da Bíblia na minha vida? Quando as pessoas entenderem que elas têm necessidade, eu acredito que aí elas podem, talvez, quebrar um pouco desse desinteresse. Então, acho que o problema também está na falta de motivação. Vou dar dar um exemplo que aconteceu comigo agora na pandemia. Eu nunca tinha feito, né? Surgiu de forma aleatória. A Miriam falou para mim, a minha esposa, que você não lança um desafio de leitura da Bíblia aí, vamos ler algo com o pessoal, aproveitar que o pessoal está mais em casa. Eu lancei um desafio de leitura bíblica do Evangelho de Mateus. Você já deve ter percebido que eu gosto bem do Evangelho de Mateus. E eu tive uma grata satisfação de que 97 pessoas participaram do desafio. Foram 28 dias, lendo um capítulo por dia, e as pessoas postando nas redes sociais, nos marcando. Então, foi demais. No fim do desafio, as pessoas já estavam interessadas em um novo desafio, né, que eu vou lançar agora em junho, um novo desafio de leitura bíblica. Então, assim, eu lancei, como diz o pastor Coutinho, uma dose homeopática de um capítulo por dia, para que a pessoa, ao se perder um dia de leitura, não se sentisse desmotivada a ter que ler depois muitos capítulos no outro dia, e trazer ao povo a necessidade, né, o conhecimento da Bíblia. Há quem diga que, certa vez, o pregador chegou ao culto, né, e ele falou à igreja: abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de Antônio. E vários irmãos pegaram a Bíblia, né, e começaram a folhear o Evangelho, né? Pessoas que não sabem nem quem são os 4 evangelistas. Há muita gente dentro da nossa igreja, das nossas igrejas. A nossa igreja ainda é uma igreja que preza muito pela educação cristã, né? Graças a Deus, tem uma escola bíblica dominical pujante. Quando eu digo nossa igreja, é a nossa denominação, né? Mas nós percebemos que há um déficit. Esse déficit é decorrente da falta de interesse. Mas por que há essa falta de interesse? Será que, por outro lado, nós não temos uma parcela, nós, enquanto pastores, educadores, pensadores, em talvez não estar puxando o gatilho de motivação das pessoas para que elas possam retomar o interesse? E aí eu me admirei, porque eu tive pessoas que não eram da igreja, muitas pessoas que não são aqui da igreja, pessoas católicas, pessoas que não frequentam uma igreja, que participaram da leitura, uns leram pelo celular, outros
por áudio, outros compraram Bíblia depois do desafio, né? Tiveram várias pessoas que tinham textos com uma versão mais antiga e me viram postando a NVT, que é uma versão que eu estou usando agora. E quiseram comprar uma nova versão, compraram a Bíblia. Então, gente, eu acho que também passa por esse critério, não vou dizer critério, por esse. Nós temos uma responsabilidade no que tange a motivação, mostrar para as pessoas por que eu tenho necessidade, o que eu vou ganhar se eu ler o texto sagrado. Talvez isso pode ajudar bastante a quebrar essa falta de interesse. Amém, amém. Eu acho que o pastor Alexandre tocou num ponto interessante, que é a questão do acesso que as pessoas têm em relação à palavra de Deus e como a liderança muitas vezes não incentiva essa leitura, né? Porque o que acontece? Antes da reforma, nós tínhamos um cenário onde a Bíblia era inacessível ao povo, né? E hoje ela é acessível, porém há esse desinteresse, né, que os nossos irmãos já falaram aí, já detectaram, né? Então, nós estamos praticamente na mesma situação, só que por escolha própria, né? Nós não temos mais acesso à palavra porque não queremos, porque, veja, na nossa era, né, tecnológica, onde o acesso é fácil a muitas coisas, de fato há muito material gratuito disponibilizado, inclusive por grandes editores. Compartilho aí links, Editora Fiel, Editora Vida Nova, ou então editores fazem promoções de livros, né? E realmente, para aqueles que estão interessados, há muito recurso gratuito, legalmente gratuito, né? É bom que se frise, para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento bíblico. Então, realmente, acho que a falta de interesse e a falta de incentivo na nossa liderança são questões realmente que nos impedem. É claro que, olhando para a Bíblia em si, há as dificuldades dos próprios estilos de literatura, né? Se Deus quiser, em breve vamos fazer uma live só sobre essas questões, que a gente chama de questões hermenêuticas, né? De como interpretar cada, por exemplo, você tem uma carta, você tem um livro poético, como interpretar cada tipo de literatura. E aí você tem questões históricas, você tem questões teológicas, você tem questões linguísticas. Tudo isso são barreiras, né, para nós que vivemos um tempo muito além do que os autores bíblicos viviam. Agora, eu vou pegar uma pergunta aqui do Josivan, que é justamente para nós tentarmos responder como contornar essas dificuldades. Aí, no caso, agora focando nas dificuldades da própria estrutura da Bíblia, da própria parte linguística, cultural da Bíblia, tá? E a pergunta dele é o seguinte, olha, qual ferramenta, né, ou recurso usar em paralelo à Bíblia? Ou seja, eu estou estudando a Bíblia, né, eu estou lá fazendo a leitura devocional, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Que tipo de recursos, né? O pastor Coutinho já citou alguns livros, o Vitor também, mas que tipo de recursos eu devo utilizar para essa leitura se torne mais e mais produtiva? Então, vamos começar aí com o pastor Coutinho. Bom, de novo, aqui está um livro interessante de você fazer a leitura bíblica e acompanhando aqui, olha, as informações que ele vai dando sobre cada livro, né? Aí você tem um panorama do que aquele livro quer falar, um panorama histórico, né? Quem escreveu, o tempo que escreveu. Então, livros de apoio, né? Dicionários, comentários bíblicos. Até alguns estudiosos dizem que é interessante você ler bastante, né? Primeiro o texto, tentar tirar as suas ideias, o que você pensa, e a partir daí você partir para os comentários bíblicos, né? Deve ser sempre um processo assim, né? Dá uma olhada e depois você vai para os comentários bíblicos, né? Mas basicamente eu vejo que é isso, né?
E outra coisa que é importante também, irmãos, hábitos de leitura, né? Hábitos de leitura. Isso é muito importante. Tá? Então, acho que é por aí. É a Bíblia, traduções diferentes da Bíblia, como foi dito pelo pastor Alexandre, ter traduções também para te ajudar, porque tem algumas palavras, os arcaísmos, né? Palavras arcaicas, concupiscência, né? Que é o apetite carnal desordenado, né? E algumas outras palavras que caíram em desuso. Então, quando você tem uma Bíblia, uma versão mais atual, uma Bíblia confiável, é interessante. Então, ter esses materiais de apoio, né? Várias traduções da Bíblia, comentários bíblicos, dicionários, para você entender o texto, é interessante. Amém? Cadê você, Max? Deu uma sumida aí. Amém. Vitor, você está ouvindo? Tá podendo falar aí? Tô aqui. Tá me ouvindo? Tá aí, tá. Então, já a minha parte aqui, né? Eu quero deixar também aí os pastores aí falarem, tá? É só explicar para os irmãos, né? Tivemos um problema técnico aqui que eu sempre esqueço de conectar o carregador no celular. E aí, quando ele chega em 15%, não adianta, não tem mais volta. Eu conecto o carregador ali, ele não aguenta mais. Então, eu já estava preparando aqui para entrar com o computador, só que o meu computador não tem um webcam, então eu vou ficar aqui só na minha voz, tá bom, irmãos? Então, todo mundo me escutando aí? Aí, ainda? Oi, pode falar. Uma coisa que é muito importante, né? E eu falo, para mim, na minha experiência pastoral, o pastor ele precisa ter o hábito de leitura. Eu estou falando aqui na questão pastoral. Hábito de leitura. Ele precisa se forçar a isso. E forçar a não apenas abrir a Bíblia para pregar, porque às vezes a gente só vai abrir a Bíblia para pregar um texto, né? Pegar um texto e pregar sobre ele. É muito importante ter um hábito de ler, e eu tenho falado aqui desse hábito sequencial, você ler as escrituras sequencialmente e a partir daí extraindo aquilo que o Espírito Santo vai colocando e nas dúvidas buscando material de apoio, seja um livro como esse aqui que eu coloquei, seja um manual bíblico, há vários manuais bíblicos. Na minha época se usava muito o Manual Bíblico de Halley. Vocês lembram dele? Lançaram até agora, né? Um tempo atrás, lançaram uma capa nova. Isso é clássico, pastor Coutinho, só para lançar um para crianças agora, muito interessante. Isso, né? Então é interessante esses materiais de apoio, mas independente disso, o hábito de leitura, saber ler. Agora, só para a gente também, eu terminar aqui e passar para vocês, é muito importante também nesse mundo de tanta coisa para ler, na época de, acho que o ano de 2000, eu lembro que eu li algo do Rubem Alves, ele disse que chegaria um tempo que o nosso problema não era o que ler, é escolher o que não ler. Antigamente você tinha pouco material de apoio, né? Bíblia de estudo era no máximo umas 5. Né? Quando eu me converti, tinha talvez aí umas 5 Bíblias de estudo no máximo. Né? Hoje você tem muitas Bíblias de estudo. Né? Você tem muito material, você tem muito livro. E o grande desafio é selecionar aquilo que você vai ler, selecionar o que não ler. Esse talvez seja um grande desafio. Perfeito. Vitor, que recursos aí você recomenda para que a gente possa utilizar paralelamente ao estudo bíblico? Uma coisa que você precisa analisar, além das ferramentas que o pastor Coutinho já colocou, você precisa saber quando utilizar essas ferramentas, em que momento. Você precisa saber aquilo que você quer. Uma das poucas coisas que eu aprendi na faculdade de física, né, para dizer o contrário, é que eu não precisava decorar todas as equações que existem no universo, né, que foram descritas.
eu preciso saber onde encontrar aquilo que eu preciso. Então, eu acredito que a escolha da ferramenta depende muito do que você quer, do que você está precisando naquele momento. Eu gosto muito de utilizar comentários bíblicos somente depois que eu já esbocei alguma ideia sobre o texto. Por quê? Porque assim eu faço uma comparação com autores muito mais experientes que já se debruçaram sobre aquele texto e aí eu consigo fazer uma análise. Se eu, dentro dos meus estudos, daquilo que eu fui aprendendo, estou numa linha coerente ou se eu precisaria mudar completamente. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam abraçando um comentarista bíblico e a, se apropria das ideias dele como se elas fossem verdades absolutas. E nem sempre elas são. O pastor Coutinho citou o Halley, mas quando a gente olha a teologia dele, tem alguns pontos ali que a gente discorda. Então, por exemplo, quando ele faz alguns comentários sobre cronologia, ele utiliza princípios teológicos diferentes dos nossos. Então, tem alguma diferença. Cada um dos comentaristas tem algo ali que você precisa sempre olhar com mais cuidado. Eu gosto muito de fazer dessa maneira. Ler o texto, tentar entender o texto, ver o contexto em que ele está, utilizar toda a base de conhecimento que eu já adquiri e fazer uma análise daquele texto. Depois eu vou comparar com outras pessoas. Vou comparar, por exemplo, com Norman Champlin, que é muito bem aceito dentro do meio teológico. Vou comparar com Halley, eu vou comparar com Wisby, eu vou comparar com Berkhoff, vou comparar com John Wesley, o que eles disseram sobre aquele texto e analisar, né? Quais daqueles comentaristas mais se aproximaram com o que eu estava falando, ou se eu estava divergindo completamente de todo mundo. Eu acho que isso é algo que vale a pena as pessoas anotarem. Então, eu utilizo muito comentários bíblicos, utilizo dicionários, assim, bem, não com tanta frequência, utilizo muito o que a gente chama de léxico, é como se fosse um dicionário para línguas antigas, né, grego, hebraico, para ter uma ideia do significado daquela palavra na língua original. Então, eu vou seguindo mais ou menos esse método. Eu tenho Bíblias de várias versões, né, comparo versões, comparo comentaristas, comparo o léxico, ou seja, a origem daquela palavra, o seu sentido mais comum. E assim, depois de tudo isso, eu anoto as minhas impressões baseado no que eu achava antes e no que eu acho agora, depois de ter lido tantas pessoas falando sobre, escrevendo sobre aquele assunto. Basicamente, essa é a minha metodologia de estudo e análise. Só para relembrar o pessoal, as ferramentas que eu uso muito livros, né? Eu uso pouco recurso digital. Existem alguns programas que ajudam, né? Por exemplo, o Logos, o Sword, tem uma série que o Max tem muito mais propriedade para falar, ele conhece bastante, mas eu prefiro livros. Minha biblioteca não é tão grande como a do pastor Alexandre, né? Ainda bem curtinha, mas eu optei por ter livros de referência. Então, são livros muito utilizados no meio acadêmico e que te dão uma base boa para você fazer os seus estudos. Então, uma recomendação que eu daria é você começar a montar a sua própria biblioteca, começar a comprar livros, buscar referências, e isso vai te ajudar muito na escolha do material que você vai utilizar. Cada
trecho das escrituras, ele vai pedir um material diferente, né? Um tipo de análise diferente. Então, é importante que você saiba o que você quer para escolher a ferramenta correta para se utilizar. Isso aí, Max, consegue? Voltei, pronto. Maravilha. Pastor Alexandre, o que você recomenda aí, então, para a gente estudar juntamente com a palavra de Deus? Então, eu sigo mais ou menos esse roteiro do Vitor, do pastor Coutinho, né? Gosto muito de livros. Algo que eu tem me ajudado agora nesses dias, eu não usava esse recurso, que é o podcast, né? Através de áudio, até como sugestão, Bibotalk, né? Tenho gostado bastante da linha de pensamento deles, né? A exposição do texto bíblico. Essa semana, por exemplo, eles estão comentando a respeito da carta aos Filipenses, uma análise muito bem elaborada, muito coerente, até onde eu percebi, com a visão teológica que eu vejo como a mais adequada e a que a nossa igreja tem também. Além dos métodos que os irmãos já falaram, eu creio que nós também temos o público iniciante, né? Talvez um público iniciante vai ter um pouco mais de dificuldade. Algo que me ajudou muito, o Max, pastor Coutinho e Vitor, foi uma Bíblia de estudo. Claro, se você não sabe qual Bíblia de estudo comprar, você que é iniciante, está começando a ler o texto bíblico, vá até seu pastor, até um líder, né, alguém da sua confiança, e peça indicação. Eu acho que uma Bíblia de estudo ela ajuda, principalmente alguns assuntos e termos que o iniciante ele vai ter um pouco de dificuldade quando se fala de peso, medidas, lugares, né, algumas expressões, nomes, para ele se situar no texto bíblico. Talvez uma Bíblia de estudo seja uma ferramenta rápida, né, prática, para que ele possa ler e ali já entender o que ele leu. É claro, a Bíblia de estudo ela pode ser tendenciosa, de acordo com a visão teológica do escritor ali, né, ou do grupo que escreveu os estudos, os comentários, mas há Bíblias de estudo muito boas, né, que trazem também expressões do grego, do hebraico, explicações de algumas palavras no próprio rodapé da Bíblia. Então, para o iniciante, a Bíblia de estudo, eu acredito que ela é uma ferramenta rápida e boa nessa leitura cotidiana, e depois que ele for aprofundando, é claro, outros materiais vão se fazer necessários. Amém, amém. Eu também vejo a questão da Bíblia de estudo um pouco com reticência, tanto que eu nem tenho uma, na verdade, eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, é mais por conta da tradução dela do que pelo estudo. Ela segue até uma linha um pouco diferente, não só por ser uma Bíblia católica, mas porque os protestantes que trabalharam nela também têm uma linha, um viés um pouquinho mais liberal. Mas, como o pastor Alexandre falou, tem vários níveis, né, de cristãos que estão estudando. Você está estudando a Bíblia, pode estar num nível iniciante ou um pouco mais avançado. Para quem está iniciando, eu sugeriria, caso você queira comprar uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que te ajude com a própria referência bíblica. Então, ela vai linkar, por exemplo, aquele versículo, aquele texto que você está lendo, com outras referências ao longo da Bíblia que jogam luz sobre esse texto. Então, isso vai ajudar você a interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, né? Você tem a Bíblia Thompson, é muito boa nesse sentido, né? Tem uma Bíblia também, se eu não me engano, eu não lembro se era da Central Gospel, depois os irmãos aí podem me ajudar. Ela era uma Bíblia que ela era bastante grossa, acho que era a Bíblia de referências cruzadas, alguma coisa assim. E ela tinha ali exaustivamente referências que te ajudavam a interpretar o texto através do próprio texto. Então, eu recomendaria uma Bíblia nesse sentido. Para quem já está um pouquinho, alguns passos à frente, né, eu também vou nessa linha dos comentários, para que você tenha uma visão mais ampla do que vários cristãos
pensaram sobre aquele versículo, aquele texto, aquele livro ao longo da história, para que você não fique preso na visão de uma pessoa só, né? Existem sites, como o Vitor falou, programas que te ajudam nisso. O Logos é um programa excelente, que, na verdade, ele é um programa que vai reunir sua biblioteca num lugar só e vai fazer com que você linke, assim, quase que imediatamente aquele texto que você está lendo com tudo que você tem na biblioteca sobre aquele assunto. Só que isso tem um custo, né? Então, nem sempre é viável. Muitos estudantes sérios da Bíblia não teriam condições hoje para comprar, mesmo que queiram muito, né? Até porque ele é cobrado em dólar e a gente sabe que o dólar hoje não está muito vantajoso. Mas existem outras opções de sites na internet. Você tem um site chamado versiculoscomentados.com.br, que ele traz, você coloca ali um texto, um livro, um versículo, ele traz várias visões sobre aquele texto. Então, eu iria por essa linha de você tentar ver várias visões sobre aquele assunto. Uma introdução bíblica é sempre muito boa, porque vai te situar, né, vai te dar um contexto, a data em que aquele livro foi escrito, a cultura envolvida, as questões históricas, culturais, né, para que você se situe quando estiver lendo aquele livro. Então, é importante que você saiba que Jeremias foi um profeta ali no começo do exílio, né, que Daniel foi um profeta do exílio. Então, essas coisas vão te ajudando, né? Malaquias foi um profeta depois do exílio, então tudo isso vai te ajudando a compreender melhor o texto. Então, eu iria por essas linhas. Alguns sites, eu uso muito o Bible Hub. Ele tem uma plataforma em português, apesar de que hoje em dia, gente, qualquer site que você colocar aí no seu navegador, você tem a opção de traduzir para o português. Não vai ser aquela tradução, né, fluida, maravilhosa, mas você vai entender 95% do que está escrito. Depois eu vou compartilhar os links aí com vocês, materiais gratuitos, como a gente estava falando. Para quem está interessado, né, tem muita coisa aí disponível. Fala, pastor Coutinho. Não, era isso mesmo, né? Eu até ia. Parece que você entendeu o que eu ia dizer, né? Para quem está interessado, não tem mais a desculpa do acesso ser difícil. Para quem está interessado, você pode até dizer, mas eu não tenho condições de comprar livro. Deus abre portas. Se você se interessar por buscar mais de Deus, Deus faz aí o Max morar perto da tua casa, né, Max? Deus abre portas. Amém, amém. Eu queria morar perto de Volta Redonda aí, para para ter acesso a uma biblioteca boa aí. Mas é isso, gente, é isso. A gente vai, infelizmente, encaminhar para o final, né? Porque nós temos aqui, em média, 20 a 25 pessoas nos acompanhando aqui já há 1h30, são guerreiros aí, mas que com certeza têm aprendido muito nessa noite. E eu queria só aqui fazer já um convite para você que está aí com a gente. Dia 24 de maio, né, principalmente nós wesleyanos, né, comemoramos o Dia do Coração Abrasado, né, para nós da metodista wesleyana, para alguns metodistas, Dia do Coração Aquecido, enfim. É o dia da experiência que John Wesley teve de conversão, né? E nessas 2 próximas semanas, nós preparamos uma programação aí também especial, né, sobre esse tema, tá? Que é a seguinte, olha, dia 22 de maio, às 20 horas, se Deus quiser, nós teremos aqui o pastor Eduardo Vasconcelos, ele é diretor, né, da editora Sal Cultural, que é uma editora que tem promovido a teologia wesleyana, teologia pentecostal, e ele vai falar sobre a história de John Wesley, né, consequentemente do movimento metodista. E no dia 29 de maio, também nesse mesmo horário, são 2 sextas-feiras, tá, gente? Não percam aí o dia. Nas próximas 2 sextas-feiras, então, no dia 29, pastor Eli Bastos vai estar conosco, nosso secretário regional de Educação Cristã, e vai falar sobre a teologia de John Wesley. Então, você que é wesleyano, chegou a hora de acabar com aquele mito de que
é wesleyana porque foi fundada por Wesley e por Ana, né? Vamos agora conhecer a nossa história e também a nossa teologia. Então, dia 22 de maio, nós vamos falar sobre a história de John Wesley do movimento metodista, e no dia 29 de maio, a teologia de John Wesley. Então, não perca, porque vai ser também muito abençoador, como tem sido esses programas, e temos aprendido muito aqui com todos os nossos convidados. Então, eu quero agradecer a sua participação até aqui. Vocês que estiveram conosco, pastor Renato Neves, muito obrigado. Como eu sempre falo, brevemente estará conosco, se Deus quiser. Vitor, brigadão mais uma vez, pastor Alexandre e pastor Coutinho. Eu vou começar contigo aí o tchau aí para o pessoal, tá bom? Amém. Bom, eu quero já agradecer a vocês, já agradeci no início pelo convite, agradeço, né, pela oportunidade, e foi muito, muito bom. Eu quero de novo, perguntar ainda os livros, né? Eu quero aqui de novo, olha, Entendes o que lês? Gordon Fee, Douglas Sturt. Esse aqui é clássico, olha, de exegese, tá? Esse aqui é um livro que praticamente um livro recomendado dos mesmos autores, né? Recomendado, que é um panorama bíblico. Como ler a Bíblia livro por livro. Recomendado aqui. Tem esse também do Stott, que eu não coloquei. Vou colocar. Para entender a Bíblia. Esse é um clássico do John Stott, né? Para entender, lançado pela editora Ultimato. E tem esse aqui, gente. Esse aqui é um livro, embora não tenha muito a ver com o panorama bíblico desses livros aqui, mas ele é um clássico. Todo pastor tem que ter esse livro. Esse livro é um livro para ser lido e relido, pelo menos aí uma vez a cada 2 anos, né? Pregação e pregadores. Martin Lloyd Jones, tudo que você encontrar dele, compre. Mesmo se você não for ler naquele momento, compre e deixe lá, porque ele vai ser útil em algum momento da sua vida, ok? Deus abençoe aí. Obrigado por essa oportunidade, né? E é um privilégio meu estar com vocês, a qual eu posso chamar de amigos, né? Pastor Alexandre, ele mora longe, mas o coração está perto, tá, pastor Alexandre? Tem te acompanhado, as suas andanças no Facebook, tenho uma admiração pela sua vida, tá? Você sabe disso, tá? E você mora no meu coração. Vitor também é um grande amigo, tá? Um parceirão meu, tá? E o nosso irmão Max, que está com a carinha ali, no preto ali, né? Com a carinha, é um grande amigo também, tá? Quero agradecer aí a oportunidade. Amém, amém. Eu percebi que quando eu tirei minha imagem aqui, aumentaram as visualizações aí. Então, a próxima vai ser direta assim. Obrigado, pastor Coutinho, mais uma vez aí por aceitar o convite, pela disponibilidade, né? Trocamos a data aí e ele sempre muito disponível, muito carinhoso. Obrigado aí. Espero, né, que possamos nos ver pessoalmente em breve, todos nós, né? Se Deus quiser, para batermos um papo aí. Deus abençoe. Vitão, vamos lá, dá tchau para o pessoal. É isso aí, pessoal. É muito bom participar dessa conversa, né? Porque a gente vai sempre aprendendo coisas novas, mesmo depois de anos e anos estudando a palavra de Deus, sempre tem algo novo que a gente pode incorporar. Fico feliz de poder participar juntamente com o pastor Coutinho. É uma referência para a gente, sem dúvida nenhuma, como escritor, como pastor, como homem de Deus. Isso aí a gente não precisa nem ficar pontuando muito, né? Porque senão o pessoal vai achar que a gente está bajulando, mas é a pura verdade. Pastor Alexandre também, a gente está sempre assistindo. Ontem eu ouvi cantando e tocando, mostrando suas habilidades musicais também, além de teólogo. Então, é muito bom estar com vocês, pessoal. Nossa próxima live com o pastor Eduardo Vasconcelos, diretor da Sal Cultural.
tenho certeza também vai ser muito edificante, muitas dúvidas serão tiradas sobre a vida e o ministério de John Wesley. Então a gente se vê na próxima sexta-feira. Amém? Amém, amém. Se Deus quiser. Pastor Alexandre. Quero agradecer de estar aí com o pastor Coutinho, um amigo, um companheiro, pastor que eu admiro, escritor, sempre publicações. E tem que fazer um merchan também, olha, para entender bem a Bíblia. Olha aqui, ó. Esse livro aqui, indispensável na sua biblioteca, né? Eu tive o prazer de escrever uma parte, né, a primeira metade, e o pastor Coutinho escreveu a segunda metade, o projeto aí por dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, né, pastor Coutinho? O Fernandinho vai ficar satisfeito aí desse merchan, né? E o Max e o Vitor corrigindo os nossos textos, então é quase um quadrilátero wesleyano, né? Eu posso encerrar dizendo que nós é um quadrilátero wesleyano reunido nessa noite. E como nós falamos de Bíblia, há uma frase, eu não sei bem quem é o escritor dela, mas ele diz que ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. E a Bíblia, ela tem feito parte da minha vida. Eu creio que desses 3 irmãos e amigos que participaram nessa noite. E obrigado por todos os ouvintes, os participantes, né? Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite. Uma boa noite, Max, meu amigo. Vitor, pastor Couto. Amém, amém. A gente que agradece aí esses homens de Deus que sempre nos passam aí, nos transmitem seus conhecimentos. Pastor Coutinho. Ô, gente, o Max, ele faz as revisões, né? Eu não sei se já passou aí pelo pastor Alexandre, passou por ele, né? E ele rapaz, ele é um cara complicado, rapaz. Reescreva. Coloca assim, ó, reescreva. Não ficou bom. Não tem pena, não, mas olha, é bênção, tá? É bênção de Deus. Eu quero dizer que você é uma bênção, Max, tá? Amém, amém. Eu costumo dizer que a gente só cobra de quem a gente sabe que é bom mesmo, né? Senão a gente dava aquele migué. Quem é bom mesmo, a gente aponta ali. E o importante é sempre a humildade, né, desses irmãos que, embora tendo, né, sendo escritores aí tão abençoadores, né? Eles sempre têm a humildade de, não, vamos corrigir, vamos acatar aí a sugestão desse rapazinho aí e vamos fazer a correção. Ou não, às vezes também nós conversamos e mudamos de opinião, e isso que vai nos ajudando a construir aí essa relação maravilhosa. Obrigado aí mais uma vez, gente. Sempre um prazer estar com todos vocês, né? Quadrilátero Wesleyano aí. Eu acho que vamos mudar o nome do programa, hein? Quadrilátero Wesleyano, ficou legal. Bacana. Gente, brigadão mais uma vez a todos vocês que nos assistiram. Fiquem com Deus. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Um abração. Tchau, tchau.